Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o nosso terceiro bloco do programa de Bem com Pão. Hoje conversando aqui com a irmã Lúcia, em Porto Alegre. Ela já está aqui com o livro O Bem Imitação da Vida. Nós estamos antes falando aqui justamente sobre quantas vezes a gente cai no engano pensando que eu estou bem, e na verdade não estou. Estou numa imitação danada e não sei nem se o que está fluindo é carne ou é vida, né, irmã Lúcia? E aqui esse livro nos traz realmente aqui muito dessa posição de nós aprendermos a separar, né, o bem quando vem de Deus e o bem quando vem da vontade humana, né? Eu vejo que o primeiro capítulo do O Bem que Imita a Vida, né, fala sobre a vontade humana, que é o problema. Quem de nós não tem um monte de vontade, né? E quem de nós também sabe que muitas vezes nossas vontades, ainda bem que alguém freou nossas vontades, porque daí ia dar tudo errado, né? Eu sempre sinto assim a diferença, eu digo assim, tem 3 maneiras que Deus fala contigo. Sim, não, espera. Uhum. Sim, tu vai fazer uma coisa, tu sentiu paz, tenha tranquilidade e faça. Não sentiu nada, ó, espera. E se tu sentiu não faz, não faça, porque é certo que a bomba é muito maior. E normalmente a gente sente que não é para fazer e acaba fazendo e acaba se perdendo na poeira. Não tem ninguém que já não tenha tido essa experiência, né? Também eu sempre comento que tem a fé viva, a morta e a morna. O que é a fé morna? Todo mundo aí na rua diz, Deus te abençoe. Ai, Deus é bom, Deus é bom. Eu digo, qual será esse Deus dele? Tem gente que diz Deus te abençoe e reverencia Buda. Tem gente que diz Deus te abençoe e está no Allan Kardec. Tem gente que fala de Jesus e está no Allan Kardec. Então, olha o engano dessa imitação da vida. E como é que a gente vai entender quando a fé é viva? Quando não tem réplica. Tu completa assim, tu dá uma resposta e ninguém diz ai depois. Porque aquilo é tão genuinamente do Espírito Santo, porque Jesus, ele não tem mais um senão, não tem mais uma resposta de nada, encerra com ele ali. Dentro daquela simplicidade, eu digo que Jesus, o último estágio do luxo é a simplicidade. E justamente porque Jesus era simples e era um luxo. É um luxo, né? Então, quando a fé é morta, é quando as pessoas dizem assim, mas eu tenho as minhas orações, tem vários caminhos que levam a Deus. Isso é totalmente morte. Então, aí uma pessoa diz para ti, aí tu não quer confrontar, porque diz assim, não, eu vi uma pessoa ontem dizer assim, ó, eu sou comercial concorda com tudo. E eu quieta, né, irmão, só esperando. Eu digo, será que eu vou ter que responder, meu Deus? E daí ele foi dizer, tu não acha, Lúcia? Eu digo, não. Eu não aceito. Para mim, transparência, posicionamento e parceria tem que ter unidade. Eu não tenho unidade com disfarce. Como assim? Aí o meu filho diz, mãe, tu não fala, tu dá treinamento. Porque daí eu já tenho que explicar o que é ser transparente. Eu tenho que ter genuinamente consciência que o que eu falo pode ser que não venha do Senhor, mas tem uma ordem, um princípio da decência e da ordem. Ponto. Depois, o que é um posicionamento? Qual é o lado que tu quer estar? Dos mornos ou dos que estão fingindo aí, né? Eu digo que é morte, né? Não, eu quero estar do lado da vida. Todo mundo diz, eu quero estar do lado da vida, né? Mas o que é essa vida? É ser conivente? Não, pior das hipóteses. Eu dar um exemplo outro dia que eu disse assim, eu me senti muito mal no lugar que eu estava, né? E eu disse, meu Deus, o que é isso aqui, Senhor? Na hora eu comecei a falar, daí o Senhor me disse assim, tu veio para casa dos demônios e tu quer amarrar eles aqui? Porque nós estávamos num lugar muito bonito e umas pessoas tinham, onde é que está fulano, onde é que está? Tinha desaparecido. E eu fui procurar, daí cheguei no lugar, tinha uma boate dentro desse lugar, e quando eu entrei, eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? Eu digo, Senhor, está amarrado em nome de Jesus isso aqui. Porque eu fui procurar as pessoas neste lugar, que era um resort, né? E daí o Senhor me disse, tu está na casa deles, como é que tu vai amarrar eles? Então é o princípio, como é que eu tenho que me posicionar? E esse lugar eu não quero estar. E eu saí correndo, irmãos, que parece que o Senhor gritou no meu ouvido, né? Tu está na casa deles, como é que tu vai estar amarrando eles? Cada um na sua casa faz o que quer. E parecia que quanto mais eu corria, mais o demônio corria atrás de mim, porque eu disse, sai de perto de mim. Então, eu tenho que me posicionar. Tem coisas que eu não quero mais para mim. Se eu sei que determinados lugares não estão com o Senhor, como é que eu vou para lá? Eu vi muita gente assim, eu vou à festa de noite, vou à balada de noite, mas não tem problema. Como não tem problema?
Não dá para a gente disfarçar, né, meu irmão? E não é careta, eu sou uma mulher moderna, sou atual, mas eu sou atual por isso que eu tenho Jesus. Porque eu acredito que Jesus é uma... Eu já era muito chata antes de não ter Jesus, vocês imaginam agora o que eu penso. É um posicionamento muito claro, ou tu estás, ou tu não estás, porque meio termo não tem. E eu tenho temor que o Senhor chegue e me pegue nesse meio termo aí. Não, eu quero ter claro. E eu posso dizer que eu vou em tudo que é lugar, mas tudo que convém ao Senhor, não é o que me convém. Porque às vezes a gente está no meio de alguns lugares, que coisa pior, com todo respeito, né, Marcelo? Que coisa pior que família? Levanta os demônios familiares, que eu digo, faz anos que a gente não fala em determinado assunto. Vai visitar os parentes, pois eles falam de coisas. E sai para lá de estar amarrar o nome de Jesus. Porque o demônio familiar, quando tu vai te encontrar com a família, a primeira coisa que tem que fazer é começar a orar para o demônio familiar. Porque tem uma nostalgia, tem um lembrar satânico para mexer com a rejeição, com tristeza ou com humilhação, sei lá o que é. E quando eu digo parceria, que é transparência, posicionamento e parceria, é que se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Isso é um princípio, eu tenho que amar o próximo. E isso é ser parceiro. Como é que eu vou estar roubando o tempo do meu patrão mexendo no Facebook, se o horário é para trabalhar com ele? E daí, quando eu digo unidade, é o seguinte, meus irmãos, unidade nada mais é do que estar de acordo com a palavra. O senhor disse que é para eu respeitar as autoridades, ou eu fico assim, ai, que saco, chegou o meu patrão, então agora eu vou fazer diferente. Eu dou treinamento para as empresas, eu vejo todo dia os donos de empresas, os proprietários, dizerem para mim. Eu sei que eles não fazem, porque chega na hora eu vejo pela produção. Então, a gente tem que se posicionar nesse mercado. Se posicionar como profissional, se posicionar como cristã, se posicionar como uma serva do Senhor. E, às vezes, as pessoas dizem assim, ó, serva é o quê? É servir. Tem livros que a gente vê na rua e diz, como é que é dar para receber? Tu constrói uma ponte, tu é um engenheiro, faz uma ponte. O perdão nada mais é do que uma ponte. Tu é o primeiro que tem que subir na ponte para mostrar que aquela ponte é válida. Então, pedir perdão não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é fácil, porque depois que tu pede perdão, aquilo rompe, assim, né? E se a pessoa não aceitar, o problema é dela. Então, tu temos que fazer a nossa parte, buscar o melhor que a gente pode, trazer um vigor empresarial, profissional, mas, sobretudo, um vigor do ser humano ser diferente, né? Porque o mesmo ser humano que mata, eu digo que a faca serve para matar, é passar manteiga no pão. E o ser humano ele serve ou para estar no espírito ou para estar na carne. Então, vamos lutar para estar no espírito, né? Em nome de Jesus. E aqui falando desse primeiro capítulo, fala da vontade, né? E a vontade humana é o problema. Eu tenho uma frase que eu achei muito legal, que eu ouvi numa ministração que diz assim, que os pais, eles servem diante de Deus, servem a Deus para quebrar a vontade dos filhos. Eu fiquei pensando, coitado dos filhos. Não, coitado não. Que bom que o Senhor está abrindo os olhos dos pais para dizer, olha, eu sei que tu quer muita coisa, como já diz a palavra que o coração é enganoso, né? Mas eu tenho que te colocar naquilo que é a demonstração, a disciplina, para que você possa seguir. E não tem nada mais certo de problemas futuros do que uma pessoa indisciplinada, em desordem. Né? E aí tu falou do perdão, que nós temos aqui o servo com o servo, que também diz o quê? Quem é que tem vontade de perdoar? É muito difícil. Então o Senhor vem nos mostrar, quebrar nossa vontade, para que a gente venha exercer o perdão, e o perdão vem trazer muitos benefícios que Deus assim nos promete através dele. Né? O perdão constrange, o amor constrange. E essa disciplina eu acho bem interessante, porque a gente nunca lembra. A professora que mais nos ensinou não foi aquela que passou a mão por cima de nós, é aquela que mais nos trouxe a rigidez, né? Então, a disciplina nada mais é do que bênção pura. Então, tu ter vontade, às vezes, Marcelo, eu fico aqui nessa sala, vontade de sair para a rua, e o senhor diz, não, hoje tu vai ficar em casa. Eu digo, meu Deus do céu, pedi para um colérico, um sanguíneo, eu nem sei que misturama que eu sou, né? E uma vendedora, o evangelista, ficar em casa é um desespero. Mas está bem, Senhor, eu quero que tu acalme meu coração e que tu me mostre aquilo que tu quer que eu faça. E tem que acalmar, porque eu digo, calma, leãozinho. O leão aqui está toda hora querendo avançar, né? Mas também eu lembro que o leão é grande, a boca é pequena e tem que comer aos poucos. Eu não posso ficar revoltada, porque o aprendizado tudo tem seu tempo. Então a gente tem que aceitar, fazer o possível para ser o menos peso possível. A minha mãe dizia, quando era pequena, assim, para nós, quando tu estiver numa casa, não deixa rastro
para as pessoas não verem que tu é peso. Não arrasta chinelo. A minha sogra diz, né, porque graças a Deus não morreu, mas ela diz assim, nem todo mundo que arrasta chinelo é vagabundo, agora todo vagabundo arrasta chinelo. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo como a gente... É desagradável aquele barulho. Pessoa, um jeito relaxado, preguiçoso, né? Então aquele que anda na disciplina, ele anda com silencioso, ele tem ordem, ele não é peso para os outros, ele se coloca no lugar dos outros. Isso nada mais é do que a disciplina, porque se a gente não se disciplinar agora, como tu falou do filho, a vida vai disciplinar. E a gente sempre tem certeza que quem disciplina além dos familiares é muito pior, né? Provérbios diz isso, né? É verdade. Então, eu acredito, irmãos, assim, que a gente precisa se unir mais com a ordem, com a decência, com a seriedade das coisas, de fazer bem feito. Não fazer meia boca nem para o Senhor, porque disse, olha, Senhor, eu estou aqui na carne, estou cheia de... não estou com vontade de estar aqui. Falar a verdade. Falar a verdade para o Senhor, porque Ele sabe do nosso coração, né? E o Senhor comigo, Ele é muito diferente, que eu vejo, assim, às vezes, alguns da testemunha, né? Comigo, o Senhor não dá mão, Ele diz, cala a boca, fica quieta, não faz isso. Porque na hora, assim, instantâneo. Porque Ele age com cada um diferente, de acordo com o temperamento de cada um. Então, eu digo para Ele, Senhor, tu está sabendo que eu não quero fazer isso. Tu está sabendo que eu estou com vontade de fazer tal coisa. E Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eles confessai os vossos pecados e arrependei-vos. E eu digo, irmão, Senhor, me perdoa, porque eu não consigo me arrepender, porque eu tenho certeza que aquilo eu estou certa. Mas daí Ele me mostra que às vezes até eu estou certa, mas fiz de maneira incorreta. E é difícil a gente entender isso. Fazer certo de maneira correta, isso é tudo que a gente precisa. Mas às vezes a gente faz certo, mas de maneira incorreta. E daí o Senhor não honra, né? E a gente vê homens que foram, eram muito organizados, que independente da circunstância onde estavam, né, a gente tem testemunhos bíblicos disso, como o caso de José, né? José era um homem livre que tinha sonhos de grandeza, né? O Senhor dava sonhos para ele, mostrando que ele ia ser grande. Olha só que legal isso. De repente ele é humilhado pelos irmãos e vendido como escravo. E independente da situação que ele estava, ele foi uma pessoa organizada, disciplinada e passou essa organização adiante. Organizou toda a casa e gerenciou a casa de Potifar. Depois disso ele foi preso e lá ele organizou e gerenciou a prisão. Aí depois disso o Senhor trouxe ele pelos talentos dele, pela comunhão que ele tinha com Deus, o Senhor deu a revelação do sonho, né? A visão para todo o povo naquele momento na face da terra. E aí o que aconteceu? O Senhor foi lá e engrandeceu ele. E ele gerenciou e organizou o Egito e ele levou alimento natural para muitas pessoas. Então a gente vê assim, como é a expressão de uma pessoa que tem disciplina, ordem e aprende a ser servo do Senhor em todas as situações, irmã Lúcia. Sabe que tem uns filmes bem interessantes. Às vezes pensa assim, eu estou na igreja e não vejo mais nada. O filme de Davi, por exemplo, mostra claramente liderança, estratégia e inteligência. Então depende de como tu vai interpretar. Então, às vezes, tu não precisa aquele Deus não está morto 2 dentro de uma faculdade. Então, a gente vai olhando assim que essas coisas vão nos ministrando para o nosso dia a dia, né, Marcelo? E eles têm as histórias de Davi, de José mesmo, que foi essa ordem. Esse dia eu estava pensando sobre isso, como deve ser bárbaro ter uma disciplina que nem teve José, suportar tudo aquilo que ele viveu, né? Mas a gente está vivo, né? Graças a Deus, é assim que vai ser. O Senhor me criou, o Senhor me ama, o Senhor me quer do jeito que eu sou, mas polido. O que eu tenho que polir? É negar minha vontade. Porque às vezes as pessoas não entendem, isso é coisa do mundo. Não, a gente negar a vontade nada mais é do que tu ser polido. De tu ter certeza que tu está negando uma vontade, tu está te disciplinando, está procurando fazer aquilo que, dentro daquilo que o Senhor realmente deseja. E os filmes estão aí para nos ensinar, as histórias passadas estão aí para nos ensinar, as tentações diariamente estão aí para nos testar, porque eu digo, Senhor, de novo, Senhor? E eu rodei de novo, Senhor. Mas ele diz na palavra, né, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, somos nós, né? Se humilhar, poxa, irmão, eu nunca consegui me humilhar
logo que eu me ajoelho, assim. É depois que eu estou ali, ó, ajoelhado, orando, pedindo, Senhor, quero que tu me lembre de todos os meus pecados. Faça eu reviver para mim, eu sentir o arrependimento e me humilhar. Aí eu sinto assim que começa a afrouxar um pouquinho o coração. Começa a derreter aquele gelo, porque é uma geladeira de dureza, né? Aí me buscar, puxa, eu tenho que buscar a palavra de novo. Eu não gosto de ler, irmãos. Eu vi o testemunho outro dia do irmãozinho, que ele não gostava de ler e tinha que estudar a Bíblia. Eu nunca gostei de ler. Mas eu sabia que eu precisava ler para eu poder estar no meio de quem? Já que eu não tinha uma formação acadêmica, eu tinha que ler para estar no meio dos empresários. Porque eu sempre gostei de dinheiro, eu sempre gostei de estar no meio das pessoas. E eu, pela misericórdia do Senhor, eu sempre digo, eu nunca fui bonita, mas sempre fui magnética. E já era o próprio Espírito Santo fazendo com que eu entrasse, rompendo algumas coisas que eu, na época, não sabia. Mas hoje eu sei que o Espírito Santo me dá a graça de fazer as pessoas saírem de um lugar e ir para um lugar que elas nunca imaginavam. E hoje eu sei que é o Senhor que faz isso, e é para lá que nós vamos, e é para lá que nós vamos encontrar, em nome de Jesus. Que bênção! Estivemos aqui hoje, então, compartilhando com a irmã Lúcia aqui em Porto Alegre. Quero aqui agradecer. Obrigado, irmã Lúcia, pela participação, viu? Eu agradeço, e que você saiba que tem um Deus todo-poderoso que te ama muito e te quer ver no melhor momento da tua vida, que o melhor momento é com Ele, com a sabedoria que vem do alto. Amém? Que bom, então, irmãos, quero agradecer a tua presença aí, sempre partilhando com a gente, toda sexta-feira, às 22 horas, o programa De Bem com Pão. Na terça-feira seguinte, a reprise do programa, ok? Você acompanha pelo site Pão de Judá ou pela tvmenorá.com.br. Valeu, ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.